Olá pessoal, meu nome é Samuel e hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante na área da criptografia, que são as chaves simétricas comparadas às chaves assimétricas. Começando pelo contexto histórico, desde a antiguidade, humanos buscam maneiras de enviar mensagens que só o destinatário certo seja capaz de ler. Na época de Júlio César, imperador romano, já se usava um método simples para proteger as mensagens militares da época, que era trocar cada letra pela letra 3 posições à frente no alfabeto. Mais para frente na história, durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães usavam uma máquina eletromecânica que chamava Enigma para codificar suas comunicações. E a cada letra digitada, ela criava uma substituição diferente, gerando um código extremamente complexo para a época, e foi fundamental para os alemães. Mas ao quebrar o código da Enigma, a gente teve um dos momentos fundamentais na história da guerra. E hoje em dia os métodos são infinitamente mais complexos, mas o objetivo é o mesmo, que é proteger a nossa informação. Na aula de hoje a gente vai desvendar os dois pilares da criptografia moderna: a tecnologia, que protege as nossas conversas, as compras e o nosso dinheiro no mundo digital. Bom, começando com o que é a criptografia. A criptografia é basicamente a ciência de transformar uma informação legível, que chamamos de um texto plano, em um formato ilegível, que a gente chama de texto cifrado. Esse processo de transformar o texto plano em um texto cifrado a gente chama de cifrar. E o processo inverso, que é o de pegar o texto cifrado e trazer de volta ao original, a gente chama de decifrar. E a peça mágica que permite fazer isso é a chave. A gente tem que pensar na chave como uma receita meio que secreta, que é capaz de embaralhar e desembaralhar a informação. Então, sem a chave correta, um texto cifrado é apenas como um amontoado de lixo eletrônico, sem nenhum significado, né? É como se a gente tivesse um cofre, né, de alta tecnologia. Sem a combinação, o que está dentro é inacessível e é inútil para quem roubou. Como, por exemplo, esse texto XPT5 aqui, não tem significado nenhum porque está cifrado, né? Daí a gente precisa dessa chave para transformar no texto plano e voltar a entender o significado dessa informação. Tá, onde a gente usa isso? Isso está em todos os lugares, de forma invisível, né? A gente não tem acesso diretamente, mas está presente em todos os lugares. Por exemplo, quando a gente se conecta ao Wi-Fi da nossa casa, nossos dispositivos e o roteador usam uma chave compartilhada, que é a senha, para criptografar todo o tráfego entre os dois. E isso impede que os vizinhos por exemplo, usem programas para espionar os sites que a gente acessa. Quando a gente vê o cadeado também do navegador, acessar o site do banco, por exemplo, isso é criptografia. A criptografia criando um túnel seguro para fazer a comunicação entre a gente e o banco. O próprio WhatsApp usa um sistema chamado criptografia ponta a ponta, onde o que significa que a mensagem sai do celular já trancada e ela só é destrancada no celular de quem recebe. Ou seja, nem a empresa no meio do caminho consegue ler. Então a criptografia acaba sendo uma guardiã silenciosa, né, na nossa vida digital. Começando então pelo primeiro tipo de criptografia, que é a assimétrica.
chamar aqui de um cofre de chave única. A melhor analogia não é apenas um cadeado, no caso dela, né? É sim um cofre com uma chave física. Por exemplo, a mesma chave de metal que a gente usa para girar e trancar a porta do cofre é a mesma chave que a gente precisa para abrir. Se você quiser que o seu sócio, por exemplo, na empresa, acesse esse cofre, você não pode simplesmente descrever a chave para ele, você precisa criar uma cópia física, idêntica, e entregar para ele em mãos. E essa é a essência da criptografia simétrica. Uma única chave, essa única chave é usada para trancar e destrancar essa informação. Para tornar isso menos abstrato, a gente pode ter esse exemplo histórico, como eu disse, na época de Júlio César já tinha essa noção. E aqui a gente tem a cifra de César. Né? A chave aqui era, no caso, um número 3, nesse exemplo. Né? E a regra era substituir cada letra pela letra 3, pela letra 3 posições à frente da atual. Ou seja, a letra A viraria D, B viraria letra E, e jogando isso nessa palavra ataque, a gente teria essa outra palavra embaralhada, a DWD TXH. E para decifrar, o receptor usaria a mesma chave, que é o número 3, só que fazendo o processo inverso, voltando 3 posições no alfabeto para cada letra. Acontece que hoje em dia os algoritmos, é claro, os modernos são infinitamente mais complexos do que isso, mas o princípio é o mesmo. A gente tem uma chave, e essa chave é a receita secreta de como embaralhar e desembaralhar os dados. E sem a receita, o código, o texto codificado é indecifrável. Qual que é o padrão ouro de hoje em dia? Qual que é a melhor maneira de se criptografar as coisas? É com AES. O padrão ouro é o AES, que o significado é Advanced Encryption Standard. É o padrão avançado de criptografia. Ele não mexe com letras, mas com bits de dados. O AES é uma cifra de bloco, ou seja, ele significa que ele pega os dados, quebra em blocos de 128 bits, formando ali pequenos tijolos de informação, e passam cada bloco desse por múltiplas rodadas de embaralhamento complexo. E a chave do AES define exatamente como essas rodadas de embaralhamento serão feitas. No caso do AES, essa chave ela pode ter tamanhos diferentes. E é isso que define a força da criptografia, o quão difícil será para quebrar esse texto criptografado para poder acessar o conteúdo dele. E é o objetivo, né? Quanto mais difícil, melhor, porque a gente não quer que a nossa informação seja lida sem uma chave. Né? Então, comparando a força da chave entre 128 contra 256 bits. Né? Você já deve ter visto, né? Temos como criptografia de 256 bits. Mas o que isso significa exatamente? Isso significa, refere-se ao tamanho da chave. Uma chave de 128 bits, ela tem 2 elevado a 128 combinações possíveis. Para ter uma noção, isso é um número gigantesco e é mais até do que a quantidade de átomos que tem no planeta Terra. Então, para um computador tentar adivinhar essa chave por força bruta, ou seja, testando cada combinação uma por uma,
ele levaria bilhões de anos. Ou seja, é inviável, né? Ele não conseguiria. E ainda mais o AES 256 bits, ele tem 2 elevado a 256 combinações. Ou seja, a diferença de força não é nem o dobro, ela é exponencialmente maior. Então, é o nível de segurança usado, né, para proteger os segredos de Estado e transações bancárias de altíssimo valor. Justamente pela relevância de se manter protegido esse tipo de dado. E o motivo também é a velocidade e a robustez, né, desse método. Ele é bem comprovado. Mas não é perfeito também, né? Qual o grande problema da distribuição de chaves? Como a gente viu, a força do AES, ela não, por mais que seja difícil quebrar na força bruta, ela não resolve o problema fundamental. Porque se a chave é o segredo, como eu entrego para outra pessoa de forma segura? Imaginando no caso, de novo, de uma empresa que precisa compartilhar a mesma chave secreta com 1000 funcionários para ter acesso ali à chave, à rede interna, como a gente distribui essa chave para 1000 pessoas, garantindo que ninguém vai interceptar ela no caminho? Bom, gerenciar e distribuir essas chaves, em uma escala tão grande, quase que um pesadelo logístico e de segurança. Esse problema era tão sério que poderia ter limitado o crescimento da internet como a gente conhece hoje. Foi preciso pensar numa nova forma para lidar com esse problema. E qual foi essa? Né? Foi a criptografia de chave pública. Então, para resolver o impasse, surgiu esse tipo de criptografia, a criptografia assimétrica. A ideia aqui era abandonar completamente a necessidade de uma chave secreta compartilhada. Aqui a gente ia ter cada pessoa gerando um próprio par de chaves. A gente pode pensar nelas como chaves gêmeas. Essas duas chaves elas vão nascer juntas, elas vão ter uma ligação matemática especial, mas ainda assim elas vão ser diferentes. Uma chave vai ser pública e a outra vai ser mantida em privado. Não vai, a gente vai ter que tomar muito cuidado com a chave privada e tal, mas a pública a gente compartilha livremente. E qual que é a mágica nesse caso? Como isso é possível? Tem uma matemática por trás que é bem complexa e tal. Ela é baseada em problemas difíceis, como fatoração de números primos muito grandes. Mas a gente pode pensar nisso como uma analogia. Uma analogia que, no caso, seria a mistura de tintas. É muito fácil misturar tinta azul e amarela para fazer o verde. Mas é quase impossível pegar a tinta verde e descobrir exatamente os tons originais do azul e amarelo que a gente usou. Ou seja, a criptografia assimétrica ela funciona como um princípio parecido. Ela é uma função de mão única, ela é fácil de calcular em uma direção, usando a chave pública, né, para cifrar, mas é impossível, ou praticamente impossível, fazer o caminho reverso, sem uma informação secreta, que é a chave privada. Então, é mais ou menos esse o princípio. Uma outra analogia, uma definitiva agora, seria a do cofre com duas fechaduras, que comparado com uma caixa de correio, por exemplo, um cofre com duas fechaduras é muito mais seguro que uma caixa de correio, é claro. Se a gente pensar num cofre com uma fenda e duas fechaduras diferentes,
A chave pública é uma chave que só consegue girar no sentido de trancar. E aí você pode fazer milhares de cópias dessa chave e distribuir para o mundo inteiro. Daí qualquer um pode usar essa chave para fechar a porta do seu cofre. Só que a chave privada é a sua mestra. Né? A chave privada é a única que consegue girar no sentido de abrir. Mesmo que o ladrão tenha a chance de trancar, ela é inútil para abrir o cofre. Ou seja, o que uma chave tranca, somente a outra chave, a chave gêmea, é capaz de conseguir abrir. Então, repetindo, imagina, a gente gera uma chave privada e uma chave pública. Aquilo que a chave que é capaz de trancar a informação, ela só a outra chave, a chave gêmea, é capaz de pegar e abrir essa informação, tornando bem mais seguro. Né? Tá, no caso agora da assinatura digital, como que a gente garante a autenticidade, né, disso? A gente vai inverter a lógica, né? Imaginando, se eu usasse a minha chave privada para trancar um documento, como só eu tenho essa chave, só eu posso fazer isso, só eu posso trancar esse documento. O resultado é um documento assinado. Mas qualquer pessoa pode usar a minha chave pública, que eu dei para ela, para destrancar, para verificar essa assinatura. Se funcionar, isso prova duas coisas de forma irrefutável. A autenticidade, ou seja, fui eu mesmo que realmente assinou esse documento, e a integridade, que o documento não foi alterado depois que eu assinei ele. Isso é importante, né, no caso de assinaturas de documentos. A gente não quer, né, que ninguém falsifique, né, o que a gente assinou, e quer garantir que realmente foi quem assinou realmente assinou o que diz que está assinando. É o que a gente quer. Então é por isso que hoje em dia a gente tem contratos assinados digitalmente e que tem validade jurídica. Né? O próprio site do governo brasileiro, o GovBR, ele fornece um serviço de assinatura de documentos, né? Que é muito usado hoje em dia. Agora, numa comparação entre a chave simétrica e a chave assimétrica. Qual que é a diferença básica deles? Quantidade de chaves, né? A simétrica vai ter uma chave que é única e é secreta, e a criptografia assimétrica tem duas, que é o par, né? Uma chave pública e outra chave privada. Diferença de velocidade. A chave simétrica, até por ser mais simples, ela é rápida, é fácil criptografar nesse sentido. Enquanto a assimétrica é consideravelmente mais lenta do que a primeira. Ponto forte da assimétrica é que é ideal para criptografar grandes volumes de dados. Ou seja, por ser rápida, né, grande volume de dados, ela consegue lidar melhor nesse caso. Enquanto a assimétrica, a gente resolve o problema da distribuição de chaves, permite assinar digitalmente, né? Algo que revolucionou, ajudou muito. Mas para grande volume de dados, talvez não costuma não ser a melhor alternativa. Ponto fraco da simétrica é que a distribuição segura da chave é complexa, né? A gente só tem uma chave privada e é a única que a gente tem, ou seja, para transmitir ela de forma segura é complicado. E a desvantagem é que ela é inviável para... Ou seja, não, na verdade eu me confundi aqui. Não, basicamente é isso. A assimétrica ela é inviável, né, para criptografar grandes volumes de dados, como eu já disse anteriormente.
E o problema da primeira é que distribuir a chave é difícil. Ou seja, uma tem uma chave, a outra tem duas, uma é rápida, a outra é lenta. A simétrica é boa para grande quantidade de dados e a outra nem tanto. Mas ela consegue resolver o problema da distribuição de chaves, enquanto que a primeira simétrica não é boa para isso. Então, e se a gente pudesse pegar o melhor dos dois mundos, né? E formar uma criptografia ainda melhor, né? A gente tem o protocolo TLS-SSL. Então, se um é rápido, mas tem um problema, e a outra é segura, mas é lenta, a gente usa as duas em conjunto. E é exatamente isso que acontece milhões de vezes por segundo na internet. Que através do protocolo TLS, a tecnologia que está por trás daquele ícone de cadeado que no navegador a gente sempre vê, é muito usado. E o processo é basicamente um aperto de mão digital, que é o TLS Handshake. Handshake, né? Aperto de mão. Vamos simular um passo a passo do TLS Handshake, que é a soma desses dois métodos, né? Então, no exemplo, começando pelo navegador. O navegador ele solicitaria, né, para o servidor uma conexão segura. O servidor ele enviaria o certificado que tem, esse certificado vai ter a chave pública, que não faz mal para ele compartilhar, porque a chave é pública, né? A parte boa do método assimétrico. E a partir dessa chave pública, o navegador ele vai verificar o certificado e vai, a partir disso, criar uma chave simétrica, aquela chave única que a gente falou. E esse mesmo navegador ele vai usar a chave pública que veio do servidor para embrulhar a chave simétrica que a gente gerou e a gente vai enviar de volta para o servidor. O servidor então vai usar a chave privada para desembrulhar e obter a chave simétrica. E a partir daqui a comunicação usa a chave simétrica rápida. Então, é um método bem engenhoso, mas é inteligente por ser capaz de aproveitar o melhor dos dois métodos. Né? Tá. Falando agora sobre a criptografia além do navegador, que não é só ele, né, que usa esse tipo de criptografia, é algo presente em quase todo o tema de computação. E essa combinação, justamente por ser poderosa, ela está em mais lugares. Como, por exemplo, na criptografia de disco, como FileVault, BitLocker, do Windows. Que as empresas costumam pedir bastante disso, né? Quando você vai usar uma máquina virtual para trabalho, por exemplo, eles pedem para criptografar o disco. No caso de alguém mal intencionado ter acesso ao seu disco, ela não poder ter acesso às informações. No caso do BitLocker ou do FileVault, que tem princípios semelhantes, eles usam uma chave simétrica forte, né, AES, para proteger os arquivos. E essa chave, por sua vez, ela é protegida por uma senha que o próprio usuário cria. Protegendo, a gente só tem uma chave, a gente tem que proteger ela bem, a gente protege através de uma senha que o usuário define. Outro exemplo, a gente tem a WhatsApp, ou aplicativos como o Signal também usam isso. Eles usam um protocolo que faz um TLS handshake para cada conversa, e isso garante que só os participantes, as duas pessoas, né, ou os membros do grupo,
só eles possam ter acesso às mensagens, sejam capazes de ler, né? E outro exemplo, né, é muito usado em segurança são as VPNs. As VPNs elas criam um túnel criptografado entre o computador e o servidor, usando essa mesma lógica para proteger toda a navegação, né, do usuário. Especialmente redes Wi-Fi públicas, né, que costumam ser mais fáceis para pessoas mal intencionadas atacar, né, alguma outra pessoa. Com esse túnel que a VPN cria, é mais difícil alguém interceptar. Agora, finalmente, né, mas a gente chega ao fim, mas a gente não pode passar sem falar do hash, que também é muito importante nessa parte de criptografia. Ele, no caso, ele não cifra, mas ele cria uma impressão digital de um dado. Ou seja, você joga um arquivo de qualquer tamanho, né, no algoritmo hash, como esse SH256, ele sempre vai gerar uma saída de tamanho fixo, de 256 bits. E ele também vai ser uma via de mão única, né? A principal aplicação dele é armazenar senhas. Por exemplo, quando você cria uma conta em algum site, alguma loja, qualquer coisa do tipo, uma senha, por exemplo, senha 123, o site não vai guardar senha 123, ele vai guardar o hash de senha 123, que vai ser algo totalmente baralhado ali, que se a pessoa tiver acesso ao banco de dados dessa empresa, por exemplo, e tiver a sua senha no meio, ela não vai ter a senha, ela vai ter um hash e não vai poder fazer muita coisa com isso. Então, quando a gente faz o login, né, retomando o exemplo, ele vai calcular o hash do que você digitou, vai comparar com o hash que foi guardado, e se o hash for igual, aí você pode fazer o login, né? Como eu já disse, se um hacker roubar o banco de dados, ele não leva a senha diretamente, ele leva esse número embaralhado aí que não serve para muita coisa para ele, ainda bem. Tá. Concluindo, a aula de hoje, o que a gente pode dizer, né, sobre o tema dito e sobre o futuro, né? A gente pode dizer que a segurança digital moderna ela é uma construção em camadas. Tanto assimétrica quanto assimétrica elas são muito importantes. A assimétrica vai estabelecer confiança e trocar as chaves entre pessoas, né? Ela facilita muito isso. E a assimétrica para o trabalho pesado de proteger os dados, que é o caso da chave única, bem protegida. E o hash também, que está sempre entre os dois, né? Que é muito importante também, que é capaz de garantir a integridade e proteger as senhas, né, do usuário. Mas quanto ao futuro, a gente tem chegando à computação quântica. Ela acaba sendo uma ameaça no sentido de quebrar a matemática da criptografia assimétrica. E por isso a próxima fronteira que o pessoal vai estudar pesado é a criptografia pós-quântica, trazendo novos algoritmos resistentes, né, a esses supercomputadores e garantindo que os segredos digitais permaneçam seguros, né, nas próximas décadas. Então é isso. Eu agradeço a atenção. Espero que essa passagem sobre o tema da criptografia, hashing e tudo mais tenha esclarecido um pouco mais, né, sobre o que foi dito, o que é feito atrás das cenas, no sentido de deixar a gente mais seguro. E obrigado.